nossa continuação sobre o assunto como é a igreja como coluna. Então, estarei agora fazendo o segundo comentário. Eu fiz o primeiro comentário, agora estou fazendo o segundo comentário, que a Bíblia vai nos revelar quando se fala que a igreja é o sustentáculo do mundo, ou que a igreja sustenta o mundo, como eu já disse, orando, pedindo a Deus misericórdia, e aqueles que são fiéis a Deus, como eu disse, tem que ser baseado na palavra, para ser igreja tem que estar baseado na palavra. Então nós iremos ver agora o contraste entre a igreja e o mundo. Então, começando o contraste, começa a falar assim, ó. Primeiro, o mundo moderno ensina que o homem veio do macaco. Veja bem, o mundo moderno, veja bem que aqui vai começar um contraste agora. O mundo moderno ensina que o homem veio do macaco, certo? Então nós vamos começar a entender agora que existe aqui um contraste, certo? Então vamos lá. Porém, a igreja continua sustentando a verdade que o homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. Presta atenção que aqui nós vamos começar agora a entrar em um contraste. Aqui agora o mundo está na contramão de Deus. O mundo moderno, o mundo do pecado, os homens da iniquidade, eles apresentam e dizem que o homem veio do macaco. Mas a igreja, que é o sustentáculo, que é a coluna, ela está apresentando que o homem foi criado por Deus. Então existe um contraste que, quando se fala que entre a igreja e o mundo, é isso aqui que nós vamos ver o contraste que vai ter aqui agora. Vejamos, o mundo ensina que o universo surgiu através de uma explosão. Veja que coisa tão absurda, de um celular, por uma obra de acaso. Veja isso, que desfeita que o pecado é na vida do homem. A igreja, porém, continua sustentando a verdade que, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Está vendo aqui o que está acontecendo? Que existe um contraste. O mundo do pecado, os homens do pecado, ele diz que o mundo foi criado pela explosão, um por acaso. Então, por acaso, houve uma explosão e o mundo surgiu de um por acaso. Não tem sentido, certo? Veja bem aonde o homem do pecado ele quer chegar e quer pôr Deus embaixo dos seus pés. Mas o que acontece? Acontece aquilo que eu estou tentando explicar. Mas aí a Bíblia vem e diz: a igreja, porém, continua sustentando a verdade que no princípio que Deus, os céus e a terra, não foi uma explosão, não foi um por acaso, foi Deus quem criou. Então, vejamos o que está acontecendo. Terceiro, o mundo moderno tem jogado a ética e a moral na lata de lixo. A igreja, entretanto, a coluna que ainda mantém e reserva a moral que existe neste mundo. Filipenses, capítulo 2, e o versículo 15. O mundo moderno pegou a moral, o caráter do ser humano e jogou na lata de lixo. Porque o ser humano dos nossos dias vive como se fosse um animal, porque o animal, a Bíblia fala que ele não tem raciocínio. O animal é irracional porque não tem raciocínio. E o homem é racional porque tem raciocínio. Mas então, a imoralidade dos homens, o pecado dos homens, pegou a moral e jogou no lixo. Mas aqui a Bíblia está mostrando, e nós temos um versículo bíblico para confirmar, certo, a existência de que Deus criou o homem, criou o mundo. Estou falando do mundo dos homens. Então é um contraste que nós estamos vendo. Quarto,
O mundo moderno ensina que o homossexualismo, veja isso, é algo normal. Veja que situação é. E uma simples expressão sexual, a igreja, entretanto, continua sustentando a verdade que o homossexualismo é um pecado abominável diante de Deus. Romanos, capítulo 1, versículo 25 a 27. Está vendo aí? O mundo do pecado, aonde pegar a moral dos homens, jogou no lixo, diz que o homossexualismo, ou mulher lésbica, que isso é um dever que se a pessoa quer. Não, você quer fazer, você faz. Isso é normal. Estão dizendo que isso é normal. Isso não é normal. Deus, quando Deus fez o homem macho. Quando Deus fez a mulher fêmea. Deus não errou na criação. Deus fez perfeito. Mas o que acontece é que o diabo entrou na mente do ser humano, cauterizou a mente dele, e então cegou o ser humano, e eles perdem a moral, o caráter que foi jogado na lata de lixo, e se torna a dizer que se o homem quer ser mulher, ele pode ser mulher, e se a mulher quiser ser homem, pode ser mulher, pode ser homem. A mulher pode ser homem e o homem pode ser mulher. Isso é um contraste contra Deus. Isso é ferir a dignidade de Deus. Então, isso a Bíblia está falando aqui para nós, que para o mundo é normal, mas a igreja, que é a coluna que sustenta o mundo da verdade de Deus, é um pecado abominável diante de Deus, certo? Então é o que a Bíblia está mostrando para nós. O mundo afirma que não existe verdade absoluta e que toda a verdade é relativa. Veja isso. Porém, a igreja do Deus vivo continua sustentando que Cristo é a verdade absoluta, que liberta o homem da ignorância espiritual. João capítulo 8, versículo 32, e João 14, e o versículo de número 6. Entende que existe um contraste? Essa palavra é só para você refletir, ver, ouve o vídeo, esse vídeo, e ver a situação do mundo. Então existe um contraste entre o mundo e a igreja verdadeira, aqueles que servem a Deus, que temem a Deus. Então a Bíblia, ela faz questão de nos mostrar que o mundo está ainda sustentado um pouquinho pela igreja. Quando Jesus tirar a igreja, então o mundo desabará por completo. O mundo será destruído por completo, porque não tem mais igreja que sustenta o mundo. Então veja que aquilo que o mundo se apresenta é um contraste contra Deus. Por isso é que nós vemos aqui, temos a Bíblia falando para nós que a igreja é a coluna que sustenta o mundo de então. Então fica aí essa palavra para você meditar, a palavra de Deus, lê os versículos aí, medita, vê o que você ouviu pela palavra e vê o que acontece no mundo. Se você puder inscrever no canal, inscreva, compartilhe o vídeo, eu me abraço e até o próximo vídeo.